Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido e idealizado aí pela BASF. Nesse evento vamos discutir manejos campeões, isso mesmo, como alcançar altas produtividades na soja da safra que está iniciando. Por onde começar? Quais os investimentos dão resultados? Qual é o limite entre custo e benefício? E os nossos convidados já estão aqui conosco, prontos para começar o debate. Só tem fera hoje participando com a gente. Professor Sérgio Abud, biólogo, supervisor de transferência de tecnologia da Embrapa. Bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos que estão participando conosco. Uma grande satisfação estarmos discutindo esse tema, né, que é de grande relevância. Estamos no início da safra. Todo mundo com muita vontade, com muita garra. Vamos lá, vai ser um excelente evento hoje. Boa. Temos também a participação do Nilson Caldas. O Nilson é gerente sênior de marketing da BASF. Bom dia, Nilson. Bom dia, Alex. Bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Como o Sérgio falou, né? Tudo está começando aí o plantio pelo Brasil afora e falar de altas produtividades é sempre um prazer para a gente. Boa. Temos também a participação do Pedro Velasquez Santos. O Pedro é do desenvolvimento de mercado da BASF. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Poder falar um pouco mais dessas soluções aí com foco em altas produtividades para essa safra que vai se iniciar agora. Muito bem, então vamos começar o nosso webinar, mas antes de iniciarmos a nossa conversa, deixa eu passar aqui para vocês um vídeo muito bonito que fala sobre legado e o compromisso da BASF em estar ao seu lado construindo essa trajetória. Vamos assistir? Dizem que legado é algo que se deixa ou se ganha. Não, legado é algo que se conquista. Se conquista hoje, por causa de ontem e de amanhã. Por causa da tradição, da vocação, daquela vontade de vencer que não para. No campo, o legado é a razão, é a evolução, é a ambição, é o maior trabalho da terra. Afinal, seu legado nasceu para continuar. E assim como você, a BASF também continua a inovar, a se dedicar, a pesquisar. Seu legado nasceu para continuar, de grão em grão, de safra a safra, de pai para filha, para sempre. E a BASF vai continuar ao seu lado, da tradição à inovação, porque seu legado nasceu para continuar. Muito bom. Deixa eu só fazer um alerta a todos os senhores que estão conectados com a gente nesse webinar, que a partir de agora estará na sua tela um QR Code com mais informações sobre a BASF e seu manejo campeão. Basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela a partir de agora para obter todas as informações sobre a empresa. Lembrando que esse evento está sendo transmitido em parceria com o site Notícias Agrícolas, com exibição simultânea no YouTube oficial do site. E você pode interagir com a gente. Aliás, peço que mandem suas perguntas, que tirem suas dúvidas, aproveitem o momento para garantir também aí na sua propriedade o manejo campeão e a alta produtividade. Essas perguntas podem ser enviadas pelo chat do YouTube ou você pode utilizar também o nosso WhatsApp. Anota aí o número, é o 19 9 97670241. Vou repetir, 19 9 97670241. Esse número também ficará disponível na descrição do vídeo aqui durante toda a nossa transmissão. Agora sim, recados dados, vamos começar aqui os nossos trabalhos. E a primeira pergunta é uma pergunta que parece óbvio, mas que a gente precisa fazer e entender até por conta de conceituar o que é alta produtividade. Professor Sérgio, afinal de contas, vou começar com o senhor. O que a gente considera uma alta produtividade na produção de soja hoje em dia? Alex, essa é a pergunta que é mais feita assim, nos eventos que a gente participa. O produtor chega e fala, ô Sérgio, para eu ter uma alta produtividade, eu preciso produzir 100 sacos? 100 sacas de soja? Eu falei, olha, é o seguinte, alta produtividade é o máximo que você consegue obter em cada metro quadrado de sua lavoura. Hoje, produzir muito
em larga escala nem sempre é bom. Você tem que ter um custo favorável, você tem que ter um manejo da lavoura que seja extremamente favorável para o modelo de produção que você tem. Então, o ideal é você produzir muito mais sempre por metro quadrado. Os ganhadores do SESB, eles estão batendo aí os 130 sacas por hectare, alguns aí chegando aí a 90 sacas em áreas comerciais, dentro dessas áreas de alta produtividade. Mas assim, não tente produzir 130 sacas da primeira. Sempre procure aumentar a produtividade em cada metro quadrado da sua lavoura, com um custo favorável, com um manejo favorável, com segurança, correndo menos risco, entendeu? No manejo da lavoura. Essa próxima safra é uma safra assim que tem alguns desafios, a gente vai discutir um pouco sobre isso hoje, né? Mas a gente quer produzir os 3 dígitos, como você sempre fala, né, Alex? Mas o ideal é o produtor concentrar em aumentar a sua produtividade em cada metro quadrado. Busque sempre o máximo que você puder em cada metro quadrado. E não compare a sua lavoura com a do vizinho. Compare com você mesmo. Seja sempre melhor do que o que você foi na safra do ano anterior. Muito bom, professor. Nilson, é fácil alcançar alta produtividade dentro, obviamente, desse conceito trazido pelo professor? Olha, Alex, realmente não é simples, mas é possível. Como o Sérgio colocou, né, além de trabalhar aqui na BASF, eu também sou membro lá do SESB, né, desde 2013, e nós discutimos bastante como é que os nossos agricultores evoluem para chegar nessa barreira, ultrapassar essa barreira dos 100 sacas, né? Existe aí uma série de estratégias, né? Correção do perfil do solo, correção da física do solo, velocidade de plantio, manejo. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre manejo, né? Principalmente do tratamento de semente, que é onde tudo começa. Então, assim, são estratégias que já estão disponíveis e que nós vamos poder debater um pouco hoje aqui e abordar e ajudar o produtor nessa jornada da alta produtividade. Pedro, para você eu quero fazer uma pergunta contrária aí. O que você tem percebido quando você vai a campo? Onde o produtor tem falhado na hora de tentar buscar a sua máxima produtividade, principalmente nas lavouras de soja? Onde que ele está pecando, hein, Pedro? Acredito que existem alguns pontos que a gente pode trabalhar um pouco junto aos produtores, né? O Nilson e o Sérgio abordaram algumas características aí que a gente vê que talvez possa estar envolvido a uma diminuição da produtividade, né? A velocidade de plantio muito alta, o anseio por se querer plantar muito rápido, isso daí acaba diminuindo essa produtividade, acaba diminuindo o stand com falhas. Essa questão também da seleção de produtos e manejos que você vai utilizar, talvez alguns posicionamentos sejam melhores do que outros. A gente vê também a necessidade de um manejo não somente do tratamento de sementes, mas também de fungicidas, de inseticidas nas culturas ali ao longo do ciclo dela. E também a gente vê muita questão em relação à fertilidade, em relação à correção, né? Em relação à formação de perfil. Em algumas regiões do Brasil, essa ideia ela não é muito disseminada em relação à formação de perfil em profundidade, em relação a uma correção mais bem feita. Enquanto em outras regiões a gente já vê isso tendo como uma tendência um pouco maior. Então são pontos ali que talvez estejam jogando contra essa questão da alta produtividade, mas que eu vejo que podem ser facilmente adequados pelo produtor. Não são coisas que são impossíveis de serem feitas, muito pelo contrário, são muito plausíveis e fáceis de serem resolvidas. Muito bom. Bom, agora a gente já conceituou produtividade, eu queria saber dos senhores qual o potencial que nós temos hoje de produção aqui no Brasil. Tem uma receita de bolo? Tem um número a ser alcançado? O céu é o limite? O que dá para fazer em termos de potencial produtivo ainda com a soja no Brasil, professor Sérgio? Nós temos um trabalho no SESB muito interessante e também na Embrapa, que a gente busca 3 pontos de produtividade. Primeiro é a produtividade potencial. Produtividade potencial, ela depende da escolha de uma variedade muito boa para cada ambiente, depende de um arranjo de planta muito bom e ela depende da qualidade da temperatura, né, da disponibilidade de luz e água. Então, esses são os fatores. Se isso ocorrer muito bem, os modelos matemáticos mostram que nós podemos estar produzindo mais de 200 sacas por hectare. A distribuição da chuva em cada ano, ela limita a produtividade ou ela define a produtividade atingível daquele ano, que a gente chama de eficiência climática do ano, né? O SESB tem um trabalho muito interessante que hoje é feito pela
pela doutora Bárbara Centelhas, né, que é filha do professor Paulo Centelhas, que trabalhou muito com a gente nisso, e a Bárbara, ela continua isso. Então, essa distribuição de chuva em cada ambiente de produção, ela vai definir a produtividade atingível, que, assim, ela pode chegar aí a 150 sacas por hectare. Nós estamos produzindo em torno de 130, 135 sacas, em média, os recordistas de produtividade de soja. E isso é em função de tudo isso que o Pedro falou, que é a construção do perfil do solo, a escolha da variedade, o arranjo de planta, o tratamento de sementes também. Então, a gente observa que essa produtividade potencial hoje, ela atingida pelos campeões do SESV, ela está aí na casa dos 130, 140 sacas por hectare. Mas o modelo que é utilizado, ou melhor, o manejo que é utilizado nas lavouras, determina a produtividade, que é aquela produtividade colhida em cada ambiente de produção, né? E vai depender desse manejo. E aí eu concordo plenamente com o que o Nilson e o Pedro falaram, que o manejo, as escolhas dentro do que você vai fazer dentro da sua produtividade, pode determinar se você vai colher mais ou se você vai ter alguma redução de produtividade por algum desses fatores que a gente vai detalhar um pouco mais nesse nosso webinar. Mas eu diria que, para esse momento, todos os produtores já escolheram a variedade que ele vai usar em cada ambiente de produção. Provavelmente já estejam com a semente de alta qualidade disponível para ele plantar. E aí tem uma coisa que está na mão dele, que ele pode escolher agora o que fazer, que é como tratar melhor essa semente e como fazer melhor essa qualidade desse plantio. Esse é o ponto que está na mão dele nesse momento, né, de acordo com o perfil do solo dele. E a gente recomenda que ele faça isso da melhor maneira possível, porque a qualidade do plantio vai determinar a produtividade potencial da área dele. Depois que a plantadeira passou, ele não consegue agregar mais produtividade, ele vai reduzir perdas. Então, o que fazer para ter uma alta qualidade do plantio? Isso a gente vai discutir um pouco mais aqui no nosso programa. Boa, professor. Essa é a história do tratamento de sementes. A gente vai falar daqui a pouquinho também com mais profundidade. Agora, Nilson, com você agora, tem uma receita de bolo para alcançar essa máxima produtividade ou potencial produtivo de uma semente? Olha, a receita, ela não existe uma receita de bolo, até porque a agricultura ela não é uma ciência muito exata, depende de muitos fatores, né? Onde é a propriedade, regime de chuva, como o Sérgio colocou, você tem ali uma série de desafios, mas você tem uma tendência, né, que nós começamos a conversar um pouquinho aqui, que já mostrou isso nos dados lá do SESB, já ficou muito claro para a gente. Então, a velocidade de plantio ao redor de 4 a 5 km por hora, construção da química do solo, né, do perfil do solo em camadas mais profundas, 50, 60 centímetros, né, isso é determinante para a alta produtividade. A compactação do solo, né, todos menor que 1,5 megapascal, a gente mediu isso na lavoura, isso é muito claro. E, obviamente, também um manejo bem feito, utilizando, inclusive, as estratégias que estão embarcadas na semente. Por exemplo, as variedades que vêm com a tecnologia das biotecnologias, ela precisa ser potencializada. Às vezes ela não consegue resolver todo aquele problema que o produtor está enfrentando. Sei lá, manejo de lagarto. A variedade, em maioria dos casos, ela não consegue resolver 100% do manejo. Então, o produtor tem que estar bem ligado nesses pontos que eu coloquei e, sobretudo, no manejo. E não é algo de curto prazo também, que acho que foi o próprio Pedro que conversou aqui, né? Você não vai mudar o patamar de produtividade sua, você não vai sair de 60 para 80 no ano. Você vai construir uma estratégia, escolher um talhão que você acha que é mais propício para fazer algumas experimentações ali em escala já comercial, e aí você avançar, né? Eu sempre falo para os produtores que é como eles se desafiam na própria fazenda. Quem está produzindo 60, como é que eleva a barra para 65? Quem está no 65, elevar para 70, e assim sucessivamente. Mas, resumindo, as estratégias para alta produtividade já é do conhecimento de todos. E a gente pode conversar mais aqui e aprofundando aqui o passo a passo. Boa.
Pedro, da mesma forma, entender qual que é a sua receita aí para buscar ou garantir o máximo potencial de uma semente, por exemplo? Com certeza, Alex. A semente, tudo começa pela semente, né? Então, o produtor ele vai, escolhe qual material ele vai utilizar com base na escolha daquele talhão, com base nas especificidades que a gente tem dentro de uma determinada área. E assim como o Nilson falou, nós temos a semente é um valor muito grande, é uma joia rara que a gente coloca ali no solo, porque ela passou por anos de melhoramento para chegar àquele material. Nós temos tecnologias de alto valor agregado presente naquela semente, nós temos biotecnologias, traits associados a isso daí. E a gente deve proteger essa semente desde o estágio inicial para que ela possa expressar, então, a máxima produtividade, para que a gente consiga alcançar aí testes produtivos cabíveis de premiação do SESB, né? E a gente entende que o tratamento de semente é um início muito importante, né, quando a gente pensa em todo esse ciclo da cultura. Por quê? Porque ele vai proteger isso daí contra as principais pragas, doenças, nematóides, e isso acaba sendo muito importante. Então, a escolha de um tratamento de semente, buscando defender aquela semente, buscando defender aquele material, vai ser o que vai possibilitar, de fato, ali, o estabelecimento uniforme e do jeito que a gente quer daquele stand, né? Porque, que nem o Sérgio falou, não adianta nada a gente tentar correr atrás de uma perda que a gente já teve ali no começo, porque aquele potencial perdido ali logo no começo, dificilmente ele vai ser reparável lá na frente. Muito bem. Bom, pessoal, deixa eu dar um alô aqui para o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube. A Rita Camilo, bom dia, Alex e time BASF, ótimo bate-papo para vocês, obrigado, Rita. A Maiara Coelho, dando um bom dia dela aqui também para a gente, obrigado, Maiara, pela participação. A Lete Guimarães, bom dia, Alex, e especialistas da BASF acompanhando por aqui, obrigado pela audiência. Pessoal, não deixe de mandar seu recado, não deixe de mandar seu oi, seu bom dia, enfim, mas principalmente participem, perguntem, tragam suas dúvidas aqui, vamos colocar suas dúvidas em discussão nesse nosso bate-papo. Temos bastante tempo pela frente e eu conto com a participação de todos vocês. Muito bem, vamos então, todos os nossos convidados já trouxeram para a gente a importância, né, do concurso do SESB aí. Vamos usar então como parâmetro para a nossa discussão os números do último concurso do SESB. O grande campeão dessa última edição foi o agricultor João Lincoln Reis, de Nepomuceno, Minas Gerais, que alcançou uma produtividade de 134,46 sacas por hectare. Professor Sérgio, a gente sabe que para garantir esse patamar houve todo um plantio controlado, com a máxima atenção do produtor ali naquela área, mas até que ponto um resultado como esse pode ser replicado ou pelo menos usado de exemplo aí para se fazer uma área comercial hoje no Brasil, hoje nas próximas safras? Então, Alex, essa produtividade que foi obtida do nosso recordista foi fantástico, sabe? Nós, nas últimas edições do SESB, a gente vem buscando superar, né, os 140, 150 sacas, mas alguns pontos, ou de clima, ou de manejo, né, ou relativo à data de plantio, eles são importantes nessa escolha para a gente poder superar esses 150 sacas que nós temos dos recordistas do SESB, né? Mas um ponto que eu acho de grande importância é a escolha da variedade, sabe, Alex? Cada ambiente de produção, ele tem uma variedade ideal para ele. Então, nós temos alguns pontos que são de extrema importância, que é a questão da construção do perfil do solo. Nós estamos partindo para uma próxima safra, que nessa região centro-norte do Brasil, é muito provável, né, que a gente tenha um El Niño um pouco mais forte. Isso quer dizer que nós vamos ter uma distribuição de chuva irregular e uma quantidade de chuva um pouco menor do que a gente teve nas últimas safras, para essa nossa região centro-norte, né? Outra coisa é a questão da temperatura, que provavelmente vai ser uma temperatura mais elevada. Então, a escolha da variedade para esse ambiente de produção, ela é determinante para que a gente tenha uma alta produtividade. Então, o produtor tem que escolher a variedade que melhor se adapta a cada ambiente de produção dele. A presença de palhada no solo, ela ajuda muito também, sabe,
a reduzir um pouco essa temperatura do solo e a conservar a umidade no solo, já que água é o fator que limita a produtividade, né? Então, a água da chuva que cai, se ela escorrer, ela vai alimentar os riachos, as barragens, que é coisa muito importante dentro do ciclo da água. Mas para a agricultura, a água precisa infiltrar e ser armazenada no perfil do solo. E essa qualidade que o Nilson falou, da resistência ao desenvolvimento de raiz, né? Em megapascal, a gente tem um limite intermediário ali de 1,5 megapascal, como sendo um ponto que, se estiver acima disso, é interessante o produtor ficar atento para algumas táticas para ele melhorar essa resistência. Porque isso vai facilitar a penetração das raízes. E as radículas, ou essas raízes, na hora da germinação, se ela enfrenta algum tipo de resistência e ela não consegue penetrar, faltando chuva ou com temperaturas mais altas, há uma perda no vigor da semente, e isso de alguma forma pode também comprometer o desenvolvimento inicial da lavoura. Então a gente observa que nos ganhadores do SESB, eles escolhem um talhão para poder fazer o concurso, né? Mas eles replicam essas tecnologias ou esse manejo para as áreas comerciais. Então nós temos acompanhado no SESB que as áreas com mais de 90 sacas, as áreas comerciais com mais de 90 sacas, têm aumentado muito nas últimas safras. E isso tem deixado a gente muito contente, porque isso aumenta o rendimento por metro quadrado ou por hectare, e isso tem um retorno muito interessante no custo depois da lavoura, sabe? Que a gente observa que os produtores estão caminhando para acima de R$ 2 para cada real que ele investe no manejo das áreas campeãs. E isso ele tem replicado para as áreas comerciais. Então a gente observa que a produtividade nas áreas comerciais, né, tem aumentado muito e tem se aproximado muito das áreas dos recordistas de produtividade. Ou seja, em área comercial hoje, você colher acima de 100 sacas já é muito comum. E a genética que tem disponível no mercado hoje, ela vai tornar isso muito mais comum ainda, né? Os produtores vão se acostumar a colher mais de 100 sacas. Mas para isso, nós temos que, primeira coisa, é investir numa qualidade de perfil do solo profundo. Ter uma variedade mais adequada para cada ambiente de produção. Uma semente de alta qualidade. Hoje, a taxa variável de semente, quando o produtor consegue mapear a lavoura dele, ver essas manchas, né, que tem, essas zonas de manejo, as zonas de colheita que ele tem, os mapas de colheita, isso permite que ele consiga estabelecer uma taxa variável por variedade dentro do ambiente de produção. Olha que os produtores já estão melhorando e muito. Não é só plantar bem, como o Pedro falou, é plantar bem em cada ambiente. Ele muda a população de acordo com a característica desse ambiente. Esse é um ponto que é fundamental para essa safra, onde provavelmente nós teremos temperaturas mais elevadas e uma distribuição de chuva um pouco mais irregular aqui na região centro-norte, né? No sul, onde nós temos mais chuva, a população também é importante, porque se o produtor colocar mais semente por metro, corre o risco dessa soja vegetar muito. A experiência que eles tiveram, né, nas 2 últimas safras, nas 3 últimas safras, com pouca chuva, fez com que ele aumentasse um pouco a quantidade de sementes, né? Se ele fizer isso com muita chuva, essa planta pode vegetar demais, pode chegar ao ponto até de acamar, e isso pode reduzir a produtividade. Então, essas produtividades altas, elas já têm sido, sim, obtidas, né? Na Bahia, as áreas com as produtividades mais altas, áreas comerciais, com produtividades mais altas que a gente observa no SESB, são na região Nordeste. A Bahia é uma área, sabe? É uma região que as produtividades médias já são muito altas. Chegam a ser acima de 90 sacas por hectare nas áreas acompanhadas por SESB. Isso deixa a gente muito feliz. E a gente pode seguir esse exemplo, né? Porque o produtor da Bahia, se ele não construir um perfil de solo bom, ele não consegue ter sucesso. E principalmente a gente vai observar nessa safra agora, que tem muitos desafios aí pela frente. Mas em resumo, essas produtividades altas já são obtidas sim nas áreas comerciais, e muitas vezes quando você compara a área comercial com a área do SESB, o que tem de diferente
foi só a produtividade, o manejo foi o mesmo. Então, quando ele acerta no manejo dentro do ambiente de produção, ele colhe muito. A gente não tem um manejo assim. A gente pergunta até para o consultor, né? O que você acha que foi de destaque no manejo da sua lavoura? Ele fala, não, foi assim, um manejo mais adequado por talhão e tal. Ele não consegue explicar. Porque como o Nilson falou muito bem, né? As estratégias para alta produtividade já estão sendo utilizadas nas áreas comerciais. Não tem nenhuma receita de bolo, sabe? É o produtor fazer certo da maneira correta. Nosso saudoso Dirceu Gassen falava, né? Quanto mais tecnologia você concentra por metro quadrado, ou melhor, quanto mais capricho você concentra por metro quadrado, você acaba colhendo mais. É isso aí, bem lembrado. Nosso Dirceu Gassen falava sempre essa máxima, né? O carinho que você tem no início do plantio é fundamental para o restante das lavouras aí. Agora, Nilson, produtor campeão desse ano realizou o manejo com fungicidas Blavit, Ativo e Spot e também utilizou o Standard Top aí no tratamento de sementes, todas soluções da BASF. Conta mais pra gente sobre essa composição e por que ela faz parte de um manejo campeão. Enfim, o que a gente considera um manejo campeão? Perfeito. O manejo campeão ele começa desde o tratamento de semente, né? Seja via tratamento industrial, que é um foco que a gente tem aqui na BASF também, a gente tem toda uma estratégia aí para vender a semente, seja a semente BASF, né, já tratada, né, com o Standard Top e Votivo, que é o nosso foco aqui da nossa empresa, seja através dos nossos parceiros, né? E quando você olha para os resultados do SESB, né, a gente estava comentando ali um pouquinho sobre o SESB, a gente fez um resuminho aqui, desde da safra 2014, 2015, até agora, na safra atual, que o seu João foi o campeão, a gente tem o produtor utilizando o Standard Top no tratamento de semente. Nas 5 maiores produtividades, né, do SESB, né, 4 usaram o Standard Top. Então, assim, o SESB, aliás, o Standard Top, ele está sempre presente nos manejos campeões aqui do Desafio Nacional de Máxima Produtividade do SESB, né? Então, acho que isso é algo legal para a gente discutir depois até com o Sérgio, aí o Sérgio e o Pedro explicar um pouquinho para a gente, aí falar um pouco além do controle de fungo, né, e controle de pragas do Standard Top e do próprio Votivo, o que eles fazem aí na fisiologia da planta, né? A gente contar um pouco o que eles são esses efeitos fisiológicos positivos, né? Pode ser agora ou na outra ocasião, mas eu acho que é um bom ponto para a gente seguir na sequência, até para explicar por que esses produtores campeões sempre usam o Standard Top. Faz sentido, Sérgio? Com toda certeza, Nilson. A soja, eu me lembro, eu comecei a trabalhar com soja lá em 79, e as variedades que nós tínhamos aqui eram variedades que vinham dos Estados Unidos. Ou seja, a microbiologia do solo não estava acostumada com esses exudados dessa planta, né, que era uma planta exótica. E depois a gente acabou selecionando variedades aqui para o nosso ambiente, né? E essa microbiota do solo de benéficos foi se acostumando com esses exudados, trazendo esses benefícios. E hoje, quando nós temos a seleção, por exemplo, de alguns biológicos para a genética que nós usamos hoje, esse é um ponto de extrema importância, porque existe um sinergismo entre essa microbiota e também com as variedades. No caso do que você falou, nós temos o Bacillus firmus, né, no Votivo, que é um micro-organismo de extrema importância para o controle de doenças de solo. Ele induz o enraizamento dessa semente, né, ela enraiza mais, então você tem o benefício desse micro-organismo. E no caso dos químicos, né, que nós temos no Standard Top, você tem a piraclostrobina, que é um fungicida muito bom para corrigir, né, principalmente controlar os fungos de solo. E hoje nós temos uma série de fungos, por exemplo, a antracnose, ela precisa ser corrigida, ela precisa ser controlada na semente. Grande parte dos problemas de antracnose que nós temos na lavoura são devido a fungo que vem na semente. Então, controlar essa doença no solo, ela é de grande importância. Nós temos também o inseticida, né, no caso o fipronil, que ele ajuda muito a controlar essas pragas de solo, né?
Então, quando nós associamos o fipronil, a piraclostrobina, né, que nós temos, mais Tiofanato. o tiofanato metílico, obrigado. Nós temos uma combinação perfeita. Isso protege a semente, isso estimula o enraizamento, né? E o uso do Bacillus firmus estimula mais ainda, porque ele é um excelente bionematicida. Então nós temos uma combinação que é muito boa. E os ganhadores, eles vêm usando isso aí, eles vêm usando dessa estratégia para aumentar o volume de raiz, aumentando a absorção de água e permitindo um desenvolvimento inicial muito melhor pela planta. Compreende? Então, isso é uma coisa que a gente conversa com os ganhadores, com os recordistas, e todos eles falam desses benefícios. Tecnicamente, isso está corretíssimo, né? Mas eles observam esse ganho. E para essa safra, com os desafios da alta temperatura e na redução da umidade no solo, você ter essa combinação desse sinergismo com a semente, diminuindo o impacto sobre o vigor. Então, você vai ter uma semente com vigor melhor, ela desenvolve muito mais rápido, dando os benefícios de controlar os patógenos e esses benéficos ajudar na indução do desenvolvimento de raiz, é tudo que nós precisamos para essa safra. Muito bom. Sérgio, me permita só um adicional aqui que eu acho que faz muito sentido. Obrigado pela explicação, ficou perfeita. E tem um adicional que nós não falamos ainda, até falamos um pouquinho, que são os benefícios do Votivo Prime no controle de nematóide, mas a gente precisa lembrar que o Standard Top também tem um efeito supressor ao controle de nematóide. Muito ele relacionado a isso que o Sérgio falou. A raiz da planta vai se desenvolver mais rápido. Isso ele tem um efeito poderoso ali no manejo de nematóide. Então, nós não estamos falando aqui também só de produzir mais, né? Produzir mais, obviamente, mas tem uns porquês. É um controle melhor de nematóide, seja em supressão pelo Standard Top, seja pelo Votivo Prime, um arranque inicial da planta mais rápido, preparar a planta, essa é a base para produzir mais e melhor. Por favor, Alex. Muito bom. Na sequência, a gente pode aprofundar até mais um pouquinho, tem um bloco específico aí para a gente falar sobre tratamento de sementes, mas eu quero aproveitar o Pedro agora e fazer a seguinte pergunta. Das 15 edições do Desafio Nacional de Máxima Produtividade da Soja, a BASF ela completou 12 anos já participando do pódio ao lado dos agricultores campeões. Eu queria saber, Pedro, qual é o segredo para estar sempre aí nas cabeças, né, sempre se destacando aí entre os campeões e ajudando os campeões a terem aí o seu resultado máximo? Alex, nós acreditamos que trazer um portfólio de excelência que vai estar casando com as necessidades dos produtores rurais, não somente da região centro-oeste, mas como todo o Brasil, seria a chave do sucesso aí para nós estarmos no pódio junto aos produtores durante tantas safras. A BASF é uma empresa que ela traz muitas novidades, muitas inovações, é uma empresa que tem um DNA baseado na pesquisa, então estamos sempre atualizando o nosso portfólio, trazendo novos fungicidas, novos inseticidas, e esses fungicidas e inseticidas acabam somando muito ali na produtividade dos nossos produtores, dos nossos parceiros. E isso daí é uma chave de sucesso. Além de ter produtos que a gente traz uma alta eficiência contra pragas, doenças, nematóides, nós também trazemos moléculas que vão estar ajudando muito no que o Sérgio e que o Nilson falou, tá? Que são os efeitos fisiológicos. Trazer uma molécula que só vai apresentar controle era uma coisa que o mercado demandava há alguns anos atrás. Mas a BASF enxerga que trazer o controle e pensar não somente no controle, mas no efeito fisiológico que isso vai trazer à planta, é a chave do sucesso. Então, nós temos associados a isso daí a pesquisa, o lançamento de novos produtos, nós temos moléculas que vão ser eficientes tanto no controle das diversas pragas, doenças, nematóides, plantas daninhas, e moléculas essas que vão trazer efeitos fisiológicos. E aí, que nem o Nilson falou, a gente vê uma tendência nos últimos anos de uso de alguns produtos. Então, o Standard Top, a gente viu ele presente desde a safra 14-15. Nós vemos a recorrência de campeões que estão fazendo uso ali de orquestra, de Blavit, agora com a chegada do Belian, com a chegada do Votivo. Então, nós trazemos sempre inovações. Essas inovações que vão sempre somar ali e auxiliar esses produtores
na busca dessas altas produtividades, pensando no manejo de soja. Muito bom. Alex, pois me não. permita um comentário adicional que o Pedro explanou muito bem, mas eu queria reforçar aqui, que é a questão do, eu vou chamar do conhecimento. Nós temos uma equipe de RTVs, IDMs no campo, né, uma equipe da BASF aí de várias áreas, incluindo a área de pesquisa, desenvolvimento de produto, que eles têm muito conhecimento. Eu acredito que é um dos segredos também, sabe? A gente sabe ajudar o produtor a produzir mais e melhor. Porque não é, como eu disse anteriormente, as estratégias para a autoprodutividade já estão postas no mercado. A gente já sabe, né, que nós já abordamos aqui. O que é a diferença? É esse acompanhamento feito pelo nosso time e, obviamente, o time do produtor. Os produtores campeões, esses produtores que estão atingindo essas altas produtividades dentro da fazenda, eles são produtores muito caprichosos, como o Sérgio falou, não que os outros não sejam, todos são caprichosos, são vencedores, né? Os produtores brasileiros são campeões para enfrentar todas essas adversidades que eles enfrentam no dia a dia na lavoura. Mas dá para produzir mais. O que a gente quer deixar marcado aqui é que nós sabemos produzir mais e melhor. Procure a nossa equipe para discutir, procure os RTVs, os DM nossa aí da região, nossos DTs, que eles sabem, nosso desenvolvimento técnico de produto, que eles sabem ajudar você, agricultor, e os consultores a gente achar junto esse caminho da alta produtividade. Muito bom. Bom, agora eu queria destacar, a gente já falou um pouquinho disso, o professor Sérgio já antecipou, o próprio Nilson também antecipou um pouquinho dessa questão aí do tratamento de sementes, mas, professor, queria destacar a importância dos procedimentos, né, para conseguir essa alta produtividade e como é que você conceituaria aí o tratamento de sementes bem feito. É importante para a produtividade no final das contas? É de extrema importância, Alex, porque vamos detalhar um pouco isso aí. Quando você vai ter o sucesso da lavoura, você precisa escolher a melhor variedade, como nós falamos, né, e você ter uma semente de alta qualidade, ou seja, com alto vigor e com alta germinação. Então, esses dois pontos, isso o produtor já fez. O que ele vai fazer agora? Se ele compra uma semente com o TSI, que é o tratamento de semente industrial, ela já vem com os principais produtos que precisam, né, para a proteção dessa lavoura. Se ele não compra, ele vai ter que fazer isso lá na propriedade dele, né? Então ele tem que tomar o cuidado na escolha dos melhores produtos para a proteção dessa semente. Bom, ele vai colocar essa semente num solo que tem fungos. Os fungos, eles liberam toxinas no ambiente que degradam do que ele vai se alimentar. Então, quando ele coloca uma semente lá no solo e que essa semente ela tem o contato com a água e a temperatura, ela começa a germinar. Então, ela se torna um ambiente extremamente favorável para a ação dos metabólitos, que é essa química que os fungos liberam no solo. Que fungos são esses? Nós temos os fungos que vêm na semente, né, das diversas doenças, já vêm na semente, né? E nós temos os fungos presentes no solo. Os principais são a Rhizoctonia, a Phomopsis, né, a Macrofomina, nós temos a própria Anthracnose, que ela já vem na semente também. Então nós temos muitos patógenos ali presentes no solo, é uma lista imensa, né, desses patógenos, que a semente precisa da proteção. A proteção para os fungos, ela vem de um fungicida. Nós temos muitos fungicidas hoje disponíveis para tratamento de semente. Uns são excelentes para o controle dos fungos. E outros são excelentes para o controle dos fungos, causando menos danos na semente. Porque esse produto que ataca o fungo, ele também, de alguma forma, pode atacar a semente. Então é importante o produtor escolher o melhor fungicida, que é aquele que tem um sinergismo maior com a semente, que vem agredir menos a semente. Ele protege dos fungos, mas ele agride menos a semente. Ele precisa escolher também um bom inseticida, porque hoje, por exemplo, nessa situação dessa próxima safra, a elasmo, que é uma lagarta que tem no solo, ela pode causar um dano muito grande. Aí nós temos o torrãozinho, nós temos uma série de pragas de solo
que podem causar danos na plântula ou na raiz da semente. O próprio coró, né, pode causar alguma avaria na raiz ou na parte aérea. Então ele vai precisar de um bom inseticida. Nós temos também os biológicos que podem ser usados. Aí nós temos uma infinidade de biológicos. Os produtores do SESB, que têm tido mais sucesso, ou eles usam isso no tratamento da semente, ou eles aplicam no sulco. E lá no sulco, eles têm tido resultados muito bons da aplicação desses biológicos. Aí vem tricoderma, né, vem uma série de bionematicidas, vem uma série de produtos que são indutores de enraizamento e também são protetores dessa semente. Nós não podemos esquecer que no tratamento de semente tem um biológico de grande importância que é o rizóbio. O rizóbio é uma bactéria que ela vai liberar o nitrogênio presente no ar para a raiz. E com isso a planta de soja não vai precisar de usar nitrogênio químico no seu cultivo. Pode usar um pouquinho ali no começo ou um pouquinho durante a safra, mais para o desenvolvimento, mas o ideal é que não se use mais de 20 quilos por hectare de nitrogênio no plantio, porque isso pode, de alguma forma, comprometer a nodulação, que é esse nitrogênio que vem da bactéria, né? Nós temos os bionematicidas, como nós falamos ali, e é interessante que esses bionematicidas, que são micro-organismos, no caso aqui do produto que nós falamos, ele tem o Bacillus firmus, que ele induz o enraizamento e ele é um bionematicida. Como que ele faz isso? Quando você coloca esse bacillus na semente, ele vai crescendo em volta da raiz, formando uma espécie de um biofilme. E à medida que essa bactéria aumenta na raiz, ela induz a produção de mais raiz para poder alimentar mais essa bactéria. Com isso, nós temos o efeito bionematicida que a gente chama de escape, que é essa raiz que passa da profundidade onde os nematóides estão. E nós temos o efeito de diluição, que como você aumenta o volume de raiz, a população de nematóides é a mesma, mas o volume de raiz ele é maior. Então, para um bom tratamento de semente, nós precisamos de um fungicida e um inseticida que proteja das pragas e doenças sem agredir a semente, que tenha sinergismo com a semente, ajudando no vigor da planta, né? E nós vamos precisar desses biológicos indutores de enraizamento, que aí vem as azospirilos, o Bacillus amiroliquefacens, o Bacillus firmus, né? E outros micro-organismos que são indutores de enraizamento, e também o rizóbio, que vai fornecer o nitrogênio. Isso precisa de ser feito com muita qualidade, ou industrialmente, né, que é o TSI, ou on-farm, mas sem agredir a semente. Lembre-se, produtor, se você for fazer o tratamento on-farm, evitem aquelas caudas acima de 800 ml para 100 kg de semente, porque isso pode danificar a semente, isso pode causar rachadura, soltar o tegumento da semente, e isso pode, de alguma forma, reduzir a germinação da semente. Então, o tratamento de semente, detalhadamente, ele é feito dessa forma. E aí é interessante escolher o melhor produto para que você tenha mais sucesso no desenvolvimento inicial da lavoura. Muito bom. Ô Nilson, uma aula aí pra gente, né, sobre a importância do tratamento de sementes e acho que você já comentou esse número, mas eu só vou reforçar aqui, dos 6 campeões dessa última edição do SESB, 4 utilizaram soluções da BASF e entre essas soluções destaque aí para o Standard Top, que é um produto muito conhecido já pelos agricultores, está há mais de 10 anos como líder aí do segmento de tratamento de sementes. Qual que é o diferencial dessa solução? O que o Standard Top tem de diferente aí? O que você pode contar para a gente? Nós abordamos um pouco, né? Realmente, a gente falou ali dos efeitos fisiológicos positivos, né? Que eu vou chamar assim. E muito ele é provocado pela prilacrostobina, né? Que é uma molécula que está presente dentro do produto e ele promove aí de uma maneira bem simples esse enraizamento mais rápido, a planta enraiza mais rápido, ela cresce mais rápido, ela melhora toda a parte fisiológica, principalmente da absorção do nitrogênio que o Sérgio colocou aqui, que para a soja a gente faz através da inoculação, mas enfim, a planta ela fica mais eficiente, tentando traduzir aqui para os produtores de uma maneira mais para eles entenderem, né?
E os resultados falam por si só, como você colocou. Dos últimos 6 campeões do SESB, 4 utilizaram. Desde 2014, da safra 2014 até a última safra, nós estamos lá no pódio junto com o SESB. Então, o Stand Up Top é a receita perfeita para você que quer começar com o pé direito a sua alta produtividade. Muito Alex, se bom. eu puder complementar o Nilson aí também. Por favor, fique à vontade. Então, complementando o que o Nilson disse, tá, pessoal? O stand-up ele está presente há várias gerações aí do SESB, vários anos ali, como tratamento de semente que está presente nos campeões, tá? Isso não foi diferente no ano passado, no campeão geral, no campeão aqui do Oeste da Bahia, tá? No João Antônio Gorgem, ele teve produtividades ali que bateram quase os 120 sacos, tá? Para vocês terem ideia. E o que que chama tanta atenção? Por que que os produtores eles têm visto uma grande importância, uma relevância muito interessante no stand-up top como um tratamento de semente, tá? Quando a gente pensa no stand-up top, a gente tem alguns benefícios relacionados a ele. O primeiro deles vai estar em relação ao espectro de controle que ele vai estar entregando ali a nível de campo. Por quê? Quando a gente pensa no Brasil como um todo, pensando em soja, a gente sabe que nós temos diferentes pragas, diferentes patógenos que vão estar atacando a nossa cultura da soja, tá? Diferentes biomas, diferentes pragas. E muitas das vezes, na mesma região, nós não temos somente uma doença ou somente uma praga incidindo sobre aquela cultura. Nós temos 2 ou 3. E então o Stand-up Top ele entrega um amplo espectro de controle. Então ele consegue abraçar todo o controle das principais pragas e doenças que a gente tem presente nos diversos biomas brasileiros, tá? O segundo ponto que o Sérgio falou muito bem aí, a questão do volume de cauda. É uma coisa que parece simples, mas que ela traz um dano muito grande quando a gente pensa em qualidade ali do tratamento de sementes, até do stand uniforme. E o que que acontece? O stand-up top ele tem um baixo volume associado à dose que é utilizada por hectare. Ou seja, nós não aumentamos demais esse volume do total do tratamento de semente. Então, isso é um ponto muito interessante. A gente auxilia também nessa questão do tratamento de sementes e da plantabilidade, tá? Outro aspecto muito interessante, o Nilson e o Sérgio comentaram, é essa associação de 3 moléculas diferentes, tá? Nós vamos ter o fipronil como inseticida muito eficiente ali para as principais pragas que vão estar incidindo ali no estágio inicial da cultura. Nós temos o tiofanato metílico, que vai ser um fungicida sistêmico muito interessante para controlar as principais doenças ali. E a gente tem a piraclostrobina, que vai ser um fungicida protetor, tá? Que além de trazer controle para as principais doenças, também vai trazer esse efeito fisiológico que vai ser o quê? O desenvolvimento, o maior desenvolvimento radicular da cultura. Então, além de proteger contra a doença, ele também faz com que o volume de raízes aumente. Então, isso daí vai dar um up na cultura já desde o estágio inicial, tá? Um ponto que também chama a atenção, diferencial do stand-up top, é a possibilidade, assim como o Nilson disse, de você ter ele tanto no tratamento de sementes on-farm ou também disponível no TSI, tá? Então isso chama a atenção, isso talvez seja um ponto de benefício que o produtor esteja vendo, tá? A seletividade também do produto, é um produto que você pode aplicar na sua semente, tratar essa semente, esse produto pode ficar até 150 dias, tá? Em contato com a semente sem ter perda de eficiência nenhuma, e é claro, a formulação que vai ser direcionada para o tratamento de semente, tá? Que isso vai trazer não somente segurança para quem está fazendo essa aplicação, como também a devida proteção para a cultura a nível de campo. Muito bom. Ô, Pedro, você citou aí o João Antônio, né? João Antônio Gorgem. Ele é outro caso de sucesso aí dessa última edição do SESB. Ele foi ganhador nas regiões norte e nordeste aí do país, com respectivamente 108 e 119 sacas de soja por hectare. Ele também utilizou soluções BASF. Conta mais pra gente o que contribuiu, na sua opinião, para esse resultado e como a BASF ajudou aí nesse resultado. Perfeito. O seu João Antônio Gorgem, ele já tem um manejo que é de dar inveja. É um manejo assim excepcional. Ele abrange todos aqueles pontos que foram comentados pelo Nilson, pelo Sérgio, tá? Tanto é que nós vemos uma recorrência de pódios dele quando a gente pensa tanto em norte como nordeste, tá? E aí como é que a BASF conseguiu auxiliar o João Antônio Gorgem, né, buscando essas altas produtividades?
Inicialmente, ele fez o tratamento de semente com Standard Top. Então, nós pegamos tudo aquilo que eu havia comentado sobre os benefícios do produto e nós conseguimos ver isso a nível de campo, tá? Então, a gente já começa com o Standard Top. Já nas primeiras aplicações de fungicida, os GOES utilizaram ali o Status, tá? Que vai ser um fungicida disponível no portfólio da BASF, que vai estar prevenindo, vai ser um fungicida protetor, então você já ajuda a ter o controle das principais doenças ali que vem ali já a partir de V4. E é claro, tá? Ele fez a utilização de um produto que até então pode ser considerado como lançamento da BASF, foi lançado há algumas safras atrás, que é o Blavit, tá? Que vai ser essa associação da fluxapiroxide com proteoconazol. Então nós temos ali 2 fungicidas e um tratamento de semente, auxiliando aí o João Antônio Gorgi a chegar nesses patamares de produção tão altos que nele chegou. Muito bom. Pessoal, tem pergunta aí, eu deixo o espaço ainda aberto para perguntas, dá tempo ainda de perguntar, nosso tempo está caminhando aí para os finalmente, mas ainda dá tempo, corre lá, faça a sua pergunta, tire a sua dúvida. Quem mandou a pergunta foi o Eduardo Poio, o Eduardo é lá de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e ele gostaria de perguntar ao Sérgio e ao Nilson, Pedro também entra aí na roda, qual é a prática de manejo mais presente entre os produtores que estão entre os top 10 no SESB. Por exemplo, rotação de culturas com introdução de plantas de cobertura, enfim, que exemplos vocês citariam aí dos manejos mais presentes entre os top 10 do SESB? Começa pelo Sérgio, então, vamos lá, Sérgio. Obrigado, Nilson, obrigadão. Eduardo, essa pergunta sua é a pergunta assim, que a gente mais gosta de responder, sabe? Nós temos vou usar o exemplo aí do Ednei Fugali, que é o consultor lá do Gorgi. O Ednei conhece bem essa região aí da Bahia, né? E ele conhece bem também o manejo dos campeões, até mesmo porque ele já, se eu não estou enganado, acho que ele é tetracampeão, né? Lá na pentacampeão, né? O Gorgi e ele são pentacampeões. Eles estão desde 2018 no pódio. E nesse ano agora eles levaram duas regiões, vamos falar assim. Então, eu converso muito com ele, porque eu apresento o case do Norte e Nordeste normalmente lá no SESB, né? E assim, é uma região difícil da gente explicar, né? Mas como que chove pouco, como que a temperatura é muito alta e o pessoal consegue produzir bem ali na Bahia. Como eu falei, os maiores produtores dentro do SESB, pensando em áreas comerciais, estão na região da Bahia, né? Numa região de ambiente desafiador. Mas o básico, Eduardo, o básico é você construir o perfil do solo. Então, assim, você precisa armazenar água no solo e tem que tirar toda a resistência, né, para o desenvolvimento do sistema radicular. Então, esse é equilíbrio químico, corrigindo o solo em profundidade, né? Disponibilidade de fósforo, potássio, né? E os micronutrientes, os macro-micronutrientes ali em pelo menos até 50 centímetros, a gente vê isso muito na Bahia. Fósforo não, até 20 centímetros está muito bom. Até eu conversava muito com o Dr. Djalma Matinhão aqui, ele falava, Sérgio, o fósforo não precisa estar em profundidade, ele pode estar até ali os 20 centímetros. Só que nós precisamos de raízes saudáveis e umidade, né, para você ter uma raiz saudável para absorver esse fósforo. Então, a presença da palhada também é muito bom, porque ela ajuda a armazenar água no solo, a diminuir essa evaporação da água do solo, né? E ela também protege muito por causa da temperatura. Quando você falou em palhada, ou melhor, em plantas de cobertura, por que isso é importante? Se você usa soja, milho, o exudado que é produzido na raiz alimenta determinados micro-organismos. E quando você usa somente soja, milho, e você não faz a correção dessa compactação do solo, você beneficia alguns patógenos, e aí eu destacaria, e nós vamos ver nessa safra, lá no R6, que é quando a soja está finalizando o enchimento de grão, você vê algumas manchas de solo, a planta começa a concluir o seu ciclo mais cedo, então você vê as plantas secando e morrendo. Quando você vai nessas áreas e você coleta as raízes e olha, para detectar o que tem ali, aí tem. A planta morreu antes da hora pela presença de patógenos, como nematóides, principalmente pratilencos, né? Tem alguns casos de galha e cisto, mas principalmente pratilencos, fomopse, a risoctônia e a macrofomina.
Então, essas doenças de solo, ela mata a planta muito cedo. Ela antecipa. Produtividade é número de grão vezes o peso do grão. Então, a planta não consegue encher satisfatoriamente o peso do grão. Aí, o Ednei, ele fala, Sérgio, se eu não, no meu sistema de produção lá, que eu tenho milho com braquiária, eu começo o manejo dele assim. Depois ele faz 2 ou 3 safras de algodão. E a última safra dele dentro do sistema é a soja. Então, a soja pega o benefício da química do solo, né? Ele não aduba a soja no final, nessa área campeã, ele não aduba a soja, ela pega o resíduo do algodão que tem. Então, assim, esse manejo com o perfil do solo e o uso de plantas de cobertura com a palhada, né, e plantas no solo, isso melhora tremendamente o perfil do solo. Então, esse é o ponto, Eduardo, que eu diria que é o principal ponto de sucesso. E se você for para Roraima, ou você for lá para o Rio Grande do Sul, perfil do solo é sempre a primeira coisa que a gente tem que fazer. Aí a pergunta que o pessoal faz, bom, mas aí eu tenho então que construir esse perfil em 100% da minha área? O ideal é sim. Só que você pode fazer isso em porcentagem da sua área. Você não precisa fazer 100% no primeiro ano. Divide a sua área aí em pelo menos 20%, faz esse manejo adequado. Você tem áreas ali, eu diria que 50% da sua área está em alta qualidade. Mas esses outros 50%, você estabelece a prioridade e vai construindo esse perfil do solo ao longo do tempo. No final de uns 5 anos, você vai estar com 100% da sua área com perfil de solo ótimo. Mas invista na construção do perfil do solo, na escolha da melhor variedade para cada ambiente de produção, na excelência no tratamento de semente e na qualidade do seu plantio. Esse, para mim, é o segredo, Eduardo, de você ter altas produtividades, mas, acima de tudo, é você ter mais rendimento por metro quadrado, porque você vai evitar aquelas manchas que puxam a sua média para baixo. Rendimento alto por metro quadrado, com um custo justo, é sinal de sucesso. Porque produzir bem não basta. Você tem que planejar bem, você tem que comprar bem, você tem que produzir bem e tem que vender bem. Essa última safra mostrou isso para nós. Então, assim, siga nessa linha, que esse é o caminho da gente ter sucesso na agricultura. Ô Sérgio, me permita aqui um adicional muito bem explanado por você, e eu diria o seguinte, para tornar a pergunta do Eduardo mais ampla, depende muito qual é a região, qual o município onde você está presente, né? Vamos supor, o Rio Grande do Sul é uma situação, mas vai precisar fazer o perfil. O que vai mudar é a cultura de cobertura e a rotação de cultura, eu vou chamar assim, desse sistema. Paraná também tem ali, você tem a possibilidade do inverno com trigo, com aveia, etc. Você tem o milho com uma possibilidade de rotação. Você tem uma N culturas de cobertura aí que o pessoal utiliza aqui mais para o sul. A região centro-oeste, vamos falar assim, é um pouco similar à região da Bahia aí que o Ednei e o João Gorge dão uma aula para a gente. Então eu acho assim, o pessoal do centro-oeste aí, precisamos ficar de olho o que o pessoal da Bahia está fazendo. E é bem nessa linha que o Sérgio colocou. Então, como nós havíamos conversado no início aqui, as estratégias para a autoprodutividade estão postas, nós já temos essa noção de quais são os caminhos, e o produtor ter esse pensamento de longo prazo também, não é só para o hoje, como o Sérgio colocou. Vou dar um exemplo, se o produtor planta, sei lá, 3 mil hectares, ele não vai fazer essa conversão de 3 mil hectares de um ano para outro. Escolhe o melhor talhão, escolhe 20% da área, fala, cara, 20% da área eu vou caprichar, eu vou investir. Sabemos o desafio do ano, né, que a gente está aí com essa variação de commodity, mas o produtor está aqui, não é de hoje, né, está há muito tempo, vai continuar plantando por muito tempo, então tem que realmente montar esse planejamento. Nós, como BASF, podemos ajudar você, agricultor, a montar esse planejamento. Mais uma vez eu falo, procura a nossa equipe aí do campo, né, nossos RTVs, nossos DMs, eles sabem, né, junto com as nossas parcerias com os consultores aí do campo também, a gente sabe montar esse planejamento junto e para o produtor virar essa chave e começar a aumentar ainda mais essa produtividade em escala comercial, né? Como eu disse, sair de 60 para 65, 65 para 70, 70 para 80 e para 90, igual a gente já tem alguns clientes nossos produzindo hoje já
em escala comercial. O papo é bom, viu, Alex? Você deixar a gente aqui, nós vamos ficar horas, né? Tá passando super rápido aí, passo de volta para você. É isso mesmo. A hora quando a conversa é boa, a hora voa. Ô Pedro, quer fazer alguma consideração sobre esse tema também? Acredito que o Nilson e o Sérgio abranjam tudo aí, é uma aula estar com eles, né? Não é à toa que eles são membros ali do programa. Muito bom. Pessoal, até agora então, só para a gente caminhar para os finalmente, até agora então a gente falou da importância de um início bem feito, mas a gente sabe também que a lavoura tem lá os seus percalços no desenvolvimento, né? no crescimento, enfim, florescimento, frutificação, todas as etapas aí do desenvolvimento. Algum alerta para esse ano? Algum cuidado especial? Vamos monitorar algum agente diferenciado aí? Enfim, o que vocês estão vendo como preocupação para essa safra que está começando, professor? Essa pergunta, eu preparei uma palestra agora que eu vou apresentar na sexta-feira e a gente vai discutir muito como que eu posso manejar minha lavoura para eu ter sucesso nessa safra. Quais são os desafios e as oportunidades que a gente pode ter nessa safra? A gente está observando, pessoal, que a cercóspora, a septória e a mancha-alvo, ela tem evoluído muito no Brasil. A gente está sempre buscando o manejo ideal para controlar a ferrugem, porque a ferrugem é a doença em potencial com maior potencial de dano na lavoura, né? Mas nós estamos perdendo por cercóspora, nós estamos perdendo por septória, perdendo por mancha-alvo. Aí vem aquelas perguntas, como é que eu faço para fazer esse manejo? Qual é o momento certo de eu fazer a primeira aplicação de fungicida na lavoura? A gente tem observado que os produtores eles têm entrado cada vez mais cedo, sabe? Mas aquela primeira aplicação feita ali, antes do fechamento das linhas, ali pelo V4, né? Ali pelo V3, V4, o ideal é logo após o fungicida, ela é uma aplicação muito importante para a gente corrigir, principalmente septória, corrigir esse avanço inicial da cercóspora e antracnose. Porque a antracnose, o tratamento de semente já ajuda, mas a gente tem que evitar essa expansão da antracnose na planta. Então, o posicionamento de um triazol nessa primeira aplicação ajuda bastante. Mas lembrando que o triazol ele tem um efeito muito bom para curar as doenças. E aí a gente precisa de um produto para evitar a infecção inicial, porque os esporos estão subindo na planta, né? Aí nós precisamos de uma boa estubirulina, de uma boa carboxamida, nós precisamos de um produto para ser colocado junto, provavelmente um multissítio. Aí o mancozeb ele é um produto que ajuda muito nessa fase inicial, porque ele reduz o estresse do triazol, né? Então, nós temos hoje produtos muito bons para ser colocados nessa primeira aplicação. A segunda aplicação, que é no momento do fechamento das linhas, início do florescimento, a gente vai ter que voltar com um triazol bom ali para fazer esse manejo, né? E associar com outros produtos, inclusive nós temos biofungicidas hoje que vão sendo associados. E fica aquela pergunta, que depois o Nilson e o Pedro poderiam me ajudar. Mas, Sérgio, qual que é o intervalo entre as aplicações? A gente fala de 15 dias porque a literatura mostra que 15 dias é um residual bom para os fungicidas. Mas se você está numa região que vai chover mais, e você pode fazer isso, você pode reduzir esse intervalo para 14 dias. Ué, Sérgio, mas um dia, o problema é que o produtor está fazendo 16, 17 dias de intervalo, e aí a gente perde a eficiência do fungicida e ele não consegue entregar para a próxima aplicação uma planta curada. Aí ele entrega uma planta doente e é como se o processo iniciasse, entendeu? Então, assim, o momento da primeira aplicação, o intervalo entre as aplicações, isso é importante. A outra pergunta, quando que eu faço a última aplicação? Essa é uma pergunta interessante. Se nós pegarmos uma soja de 115 dias e tirarmos aqueles 10 últimos dias, a última aplicação tem que ser feita 15 dias antes, ou seja, 10 mais 15 são 25 dias. Então, uma planta de 115 dias, a última aplicação é lá nos 90. Você botar a primeira nos 30 e a última nos 90, esse espaço aí, e você dividir por 15, são 4 aplicações. Compreendeu? Então, essa decisão do manejo de doença, ela é de extrema importância. Saber qual o melhor produto, quando começar, qual a combinação das misturas de tanque que eu vou fazer. Por exemplo,
Se você usar um fungicida junto com um inseticida, você pode reduzir a eficiência do inseticida. E hoje, como o Nilson falou, né, algumas tecnologias já não estão entregando a melhor proteção para lagartas, por exemplo. O número de aplicações para lagartas vem aumentando. Aplicações para percevejo vem aumentando. Então, assim, estar atento para a escolha da melhor combinação de fungicidas, né? Triazóis, subirulinas, carboxamidas, multissítios, biofungicidas, e o posicionamento desses produtos no melhor momento, ele é importante. E aí eu chamaria a atenção de vocês para um detalhe. Escolham aqueles produtos que tenham mais sinergismo com a planta, que causa menos estresse na planta. Porque dessa forma, a planta, nós chamamos de estresse oxidativo, né? Que é o estresse que o produto causa na planta. Você joga um produto na planta, a planta é um produto exótico, ela não quer aquele produto, mas ela precisa por causa da proteção. Então, escolha o produto que tenha mais sinergismo, que causa menos estresse. A BASF tem muitas soluções interessantes, e o Pedro e o Nilson podem nos recomendar para esse manejo eficiente para proteger a folha. A folha é onde ocorre o milagre da agricultura, que é você transformar luz, e água e nutriente em alimento. Isso ocorre na folha. Então, cada folha importa. Cada folha é interessante. E essas variedades mais modernas, o índice de área foliar ou o número de folhas diminuiu. Então, nós precisamos proteger mais para ter uma maior eficiência lá no final, que é o enchimento de grão, que dá o peso no grão. Produtividade é número de grão vezes o peso. Você começou bem, conduziu bem a lavoura, você vai ter muito grão na planta, mas você tem que entregar um grão pesado. O Ednei, ele põe pelo menos 30% de rendimento. O Ednei Fugali, que é o consultor do Gorge, né, que é o recordista que nós falamos, ele põe 30% de enchimento de grão acima do peso de 1.000 grãos, referência para as variedades. Como que ele faz isso? Um manejo com mais sinergismo, evitando mais estresse, fazendo com que essa planta consiga translocar mais grão, mais peso para o grão no final da lavoura. Muito bom. Nilson, seu alerta e suas indicações, obviamente. Vamos lá, meu alerta a gente já falou um pouco aqui, né, para o produtor ficar atento aí às questões do El Niño, né, e que o Sérgio comentou, provavelmente chuva acima da média no centro-sul e talvez abaixo da média para o centro-norte. Isso não significa que o produtor não precisa se preparar com relação ao manejo, seja de fungicidas, como o Sérgio abordou muito bem aqui, seja de inseticida, ou do próprio tratamento de semente, que acredito ser uma estratégia poderosa do agricultor para ajudar nesse arranque inicial da planta, que nós comentamos aqui, e que eu também acabei não falando, né? Nosso foco aqui está muito no manejo, né? Mas a gente também, que nós somos uma solução, né, para a agricultura. A gente tem aqui as nossas marcas Credence, né, que é a nossa semente verticalizada, onde o produtor consegue comprar uma semente de alta qualidade, já com tratamento industrial, se ele preferir, ou pode ser também de uma outra forma. Nós recomendamos que seja o tratamento industrial para ele já arrancar aí com o pé direito. E nós temos a nossa marca licenciada, que é a Soitec, né, que são as parcerias que nós temos com as sementeiras verticalizadas, licenciadas, aliás, onde a gente também está presente, e também com as nossas soluções de tratamento de semente dentro dessas sementeiras. Então, o produtor ficar atento aí aonde ele está, como que está o ambiente, e se preparar para que possamos ter uma boa safra, né? E lembrando que essa boa safra agora, ela não é fruto só do hoje, ela é fruto também de algo que nós discutimos aqui, em relação a como que ele se preparou com o perfil do solo, quem tem cultura de cobertura. Então, o produtor que faz essa estratégia, ele vai passar melhor por esse ano. Então, o que eu queria deixar de mensagem também era isso, é como que você vai se preparar para produzir mais, mas também passar por esses momentos mais de intempéries, né, que tem na agricultura. A agricultura é uma fábrica a céu aberto, um ano chove mais, um ano chove menos, então tem toda uma estratégia para poder passar, e que nós aqui da BASF, nós sabemos fazer isso junto com o agricultor, seja nas nossas soluções para o manejo de proteção de cultivos, seja com as nossas sementes, ou mesmo com as nossas soluções digitais, né? Nós temos aqui uma solução digital muito interessante, que é o Charvio, que é um programa, eu diria um programa que auxilia o agricultor ali nas tomadas de decisões
no dia a dia. Então, procura o nosso time aí no campo, que nós podemos te ajudar a produzir mais e melhor. Muito bem. Pedro, da mesma forma, o seu alerta, mas eu já aproveito para direcionar uma pergunta que chegou aqui para você, do Clériston. Clériston é de Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia. Pergunte para o Pedro: como foram os resultados de Revisol na safra 22-23? Revisol associado a Blavit. Como é que foi possível combiná-los e quais os resultados? Perfeito. Bom, o alerta que fica aqui é muito em função do que o Sérgio e o Nilson falaram, tá? É a condição climática e também o manejo de doenças. Nós acreditamos que um correto monitoramento associado a um manejo com produtos que vão ser seletivos vão trazer um ganho, um incremento muito grande nessa safra, porque a seletividade, né? Seletividade está associada à diminuição de fitotoxicidade. Então, quando a gente tem um produto mais seletivo, a gente gasta menos energia da planta. Então, esses produtos seletivos e que tenham um efeito fisiológico associados a ele, terão destaque nessa safra. Isso seria um alerta. Então, o que a gente pode posicionar, o que eu posso posicionar para vocês hoje e recomendar seria a seleção desses materiais, assim como o Nilson disse, da base Credenza ou então Soitec, tem toda essa tecnologia, melhoramento e traits embarcado, Standard Top no tratamento de sementes por ter piraclostrobina, que vai estar trazendo efeito fisiológico, associado ao nosso lançamento, o Votivo Prime, nosso bionematicida, aplicações de Abacus em V4, que vai estar trazendo novamente a piraclostrobina. Então, note, nós fazemos uma ponte de efeito fisiológico ao longo da cultura da soja, associado também ao triazol, que o Sérgio falou que é tão importante, e chegamos ali próximo de R1, tá? Pensando no manejo ali com 5 ou mais aplicações de fungicida, uma soja mais longa, como da Bahia, nós poderemos aplicar, então, posicionar o Belian, que vai ser essa associação também de um produto que traz a piraclostrobina, tá? A fluxapiroxide, e assim como o Clériston perguntou, já pegando esse gancho, tá? O Revisol, tá? Então, quando nós fazemos essa ponte de efeitos fisiológicos, nós além de trazermos toda essa questão do controle, nós minimizamos essa questão de problemas com fitotoxicidade, pois a gente está entregando produtos mais seletivos e, ao mesmo tempo, nós estamos trazendo efeito fisiológico. Então, nós temos 3 benefícios muito bons para um ano, tá? Que vai ser, vão ter essas variações em questões climáticas, além de entregar um excelente controle. E respondendo ao Clériston, a BASF trouxe, tá? Como lançamento o Revisol, tá? O Revisol é um novo triazol, tá? É o primeiro isopropanol-azol disponível no mercado, uma molécula extremamente tecnológica que chega ali como uma solução, como um triazol, trazendo ali para o mercado. É uma molécula de patente BASF e que está presente no nosso primeiro produto que vai ter o Revisol, que é o Belian, tá? Que é a associação de fluxapiroxide, piraclostrobina e o Revisol. Então, o que a gente vê de diferença é eficiência no controle para as principais doenças da soja, seja elas mancha-alvo, cercóspora, excelente, melhor produto para cercóspora que eu já vi, septória, ferrugem, oídio. Então, assim, é um produto muito completo. E quando associado ao Blavit, o que a gente tem visto na região, tanto do oeste da Bahia como em outras regiões adjacentes, é excelente performance, tá? Comparado a outros manejos já utilizados. Então, a gente vê uma superioridade do manejo da BASF quando a gente associa todos esses produtos ali, já desde o estágio inicial da soja até essas outras aplicações de fungicida. Muito bom. Alex, Posso dizer, Pedro, que esse é o seu manejo campeão? Esse, você pode dizer que esse é o meu manejo campeão. Standard Top, Votivo, Abacus, Belian, Blavit e os nossos fungicidas sempre associados a protetores. O Alex, Pois não. Eu queria só fazer um complemento nesse ponto que o Pedro colocou. Claro. E o Abacus, que ele colocou aí a aplicação em VN, né, que o Sérgio comentou bem a importância, esse é um foco que nós estamos fazendo aqui mais para o norte, né, Tocantins, Maranhão, Piauí, própria Bahia. Não é uma recomendação para o Brasil inteiro, mas nessa região, devido às particularidades, a gente viu isso como uma grande possibilidade e a gente tem resultados muito sólidos em relação a isso. E só reforçando aí com relação ao Belian, né, que mais uma pitadinha aí da pergunta do Clériston, o Belian realmente é uma grande inovação que nós estamos trazendo e que ele é um produto muito seletivo e ele tem
excelente controle no espectro de doença. O Sérgio colocou aqui outras doenças ali do complexo, como mancha-alvo, septória e outras doenças que estão se tornando importante no manejo e que o Belian é esse produto certo. É o produto certo da primeira aplicação. Nós estamos trabalhando ele em V6 ali e ele é o produto ideal para essa primeira aplicação do manejo de doença. Na sequência, nós temos aí muitos produtos à base de proticonazol e nós temos o nosso, que é o Blavit, que é um produto que está realmente se diferenciando no mercado. Então, nós temos o produto que só nós temos, que é esse produto altamente seletivo e o Broad Spectrum, que a gente está comentando, com excelentes resultados já da safra que a gente colheu, passada, né, em área demonstrativa. Esse ano é o primeiro ano da área comercial. Para você que é produtor, fique atento, procure aí os seus revendedores, os distribuidores da BASF, né, as cooperativas, distribuidor da BASF, ou a própria equipe da BASF, para você conhecer na sua lavoura mais uma inovação que a gente está trazendo e podem escrever. O ano que vem, talvez nós vamos ter essa mesma conversa aqui, certamente nós vamos estar falando dos resultados positivos do Belian, e não só do Belian, mas de toda a linha nossa aqui da BASF. Muito bom. Então, Nilson, rapidamente, o seu manejo campeão, como seria? Meu manejo campeão começa com o Standactop, que nós começamos, que é a base de tudo, e em associação com o Votivo Prime, que é a nossa inovação também para o tratamento de sementes. Depois a gente vem com o Belian, né? O Belian é esse produto para a primeira aplicação que eu coloquei em V6, e depois o Blavit. Então, e obviamente nos fechamentos ali de plantio, nós temos também o Versatilis, que é um produto muito focado aí no manejo da ferrugem, mas também de outras doenças, sempre associado ali com o protetor. Ou seja, esse é o nosso manejo campeão. Está presente aí em vários campeões do SESB e provando de que nós sabemos produzir e nós temos legitimidade, né? Como eu falei, foi comentado aqui, nós estamos há cerca de 12 anos no pódio do SESB, lá não é à toa, né? Realmente é comprovado que sabemos produzir mais e melhor. Muito bom. Nilson, agora o professor Sérgio, para a gente finalizar essa nossa rodada de conversa aqui, professor, o seu manejo campeão, como seria? Alex, eu adorei esse nosso bate-papo. Eu queria fazer um alerta para o produtor, que é o seguinte: não basta a gente aumentar a produção de soja, milho, não basta. Nós precisamos ter mais renda por metro quadrado, por hectare. Se a gente aumentar demais a produção, nós vamos influenciar no preço, no prêmio, e isso pode ser negativo. Então, aumentem a produtividade por hectare, aumentem a sua renda por hectare, porque isso vai te trazer mais ganho. A renda por hectare é o que mantém o produtor no negócio. E para isso é importante o produtor estar alerta para corrigir as manchas, aquelas manchas que tem no solo, para ele aumentar a renda por hectare, né? A média dele por hectare. Faça boa construção do perfil do solo, química, física e biológica. Use plantas de cobertura, use plantas que vão enraizar e manter esse solo menos compactado. Escolha a melhor variedade que você tem para cada ambiente de produção. Em qualquer lugar do Brasil, você tem uma variedade melhor para cada ambiente de produção. Faça um bom tratamento de semente em cima de uma semente de alta qualidade, vigor, germinação. Esse tratamento de semente precisa depois ser concretizado no estabelecimento de uma lavoura com menos falha, com menos plantas duplas, com a população ideal, que é o arranjo de plantas. Quando você faz isso, a produtividade potencial da sua lavoura está estabelecida. A partir daí, você vai investir em reduzir as perdas. Faça um bom manejo de plantas daninhas, escolha bem os seus fungicidas. Nós falamos da importância dos triazóis, né? Evitem fazer repetir triazóis, porque isso pode levar à seleção de resistência, né? Usem os produtos multissítios, essa combinação de subirulinas e carboxamidas também, os biológicos, e acima de tudo, colhe bem a sua lavoura. Faça uma dessecação que permita você fazer uma colheita com eficiência. Hoje nós estamos chegando a perder 5 sacos por hectare só numa colheita rápida, numa colheita com molinete com alta velocidade, entendeu? Então, colha bem a sua lavoura. Dessa forma, você vai conseguir aumentar a sua renda por hectare, aumentar a produtividade, a gente vai alimentar o mundo, vai alimentar o Brasil e garantir a segurança alimentar do Brasil e do mundo. Muito obrigado, uma excelente safra para todos.
Muito bom, meus agradecimentos também a todos que participaram aqui com a gente, o Clériston Neves, dizendo que foi um excelente conteúdo, Gil Pauletti parabenizando a BASF e o Notícias Agrícolas, sempre trazendo conteúdo de relevância com qualidade, a Ana Paula também reforçando que é um conteúdo de muita relevância, Marcelo Rocha parabenizando pela aula, enfim, o pessoal parece que gostou do tema, então o importante é isso e a gente fica muito contente aí com a interação de vocês que estão conectados com a gente. Já estamos no ar praticamente há 1h30 e como o Nilson disse, quando o papo é bom, o tempo voa. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas a gente se despede de todos vocês agradecendo pela participação. Aos meus convidados, meu muito obrigado. Sempre bom tê-los aqui. Voltem sempre, é sempre uma aula para a gente poder aprender mais e principalmente nesse momento crucial de início aí de plantio, né, onde o produtor tem que se esmerar, tem que fazer tudo com muito carinho, muito cuidado para que os resultados venham. Obrigado, pessoal. A gente se vê numa próxima oportunidade. E você que continua com a gente, o último recadinho. Todas as informações, todos os conteúdos aí desse webinar estarão disponíveis para você no nosso YouTube oficial do Notícias Agrícolas e também aqui no site Notícias Agrícolas para que você possa rever, entender algum ponto que passou batido, enfim, oportunidade para você poder entender melhor e fazer também o seu manejo campeão. Mais informações sobre o manejo campeão da BASF, você confere no link que a gente vai deixar à disposição de vocês abaixo do nosso webinar, da nossa transmissão. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Fique agora com a mensagem da BASF para a safra que está começando. Acorda, olha o céu, prepara a terra, a semente, planta, cuida, colhe, pesquisa, descobre, quebra recorde, recomeça, ouve, sugere, comemora, faz a melhor safra do ano, da década, do século. Começa de novo, com a mesma parceria, pensando em como fazer melhor para alcançar ainda mais. Soluções BASF Soja, seu legado é nossa maior conquista. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.